sou Paloca e hoje estou aqui para falar um bocadinho sobre a Guerra Civil Espanhola. Não pretendo estar aqui a dar uma aula de história, não vos vou amassar muito com a parte de dados, de datas, de nomes. Venho só falar da experiência que eu tive ao ler 2 livros sobre a Guerra Civil Espanhola e ao ver um filme que também está diretamente relacionado com a Guerra Civil Espanhola, por isso o mês de julho foi assim um mês dedicado a esta guerra que me deixa muito curiosa porque eu vivo em Espanha e gosto muito de saber tudo aquilo que se passou neste período compreendido entre 1936 e 1939, mais especificamente entre 17 de julho de 1936, quando se deu o início da Guerra Civil Espanhola, e 1 de abril de 1939, quando a Guerra Civil Espanhola terminou. Temos aqui uma guerra entre 2 fações, temos a fação dos republicanos, porque nesta altura a Espanha era uma república, e depois temos a outra fação, a dos nacionalistas, que tinha vários generais, entre eles o general Franco, o mais conhecido, aquele que depois se tornou o líder, ditador, o nome que lhe quiserem chamar, de Espanha e que deu origem ao franquismo e àquela ditadura que nós conhecemos dos livros de história. Então são períodos muito interessantes para mim, compreender também como é que Espanha foi enquanto república, depois esta Guerra Civil Espanhola entre estas 2 fações e depois também a parte da ditadura de Franco, que ao contrário da nossa ditadura que acabou com uma revolução, a ditadura em Espanha acabou com a morte de Franco e depois voltaram à monarquia. Mas vou-vos então falar dos livros que eu li e do filme que eu vi relacionado com esta temática. Acho que não é nenhuma surpresa se viram o vídeo do meu projeto das guerras do século XX. No mês de julho eu queria ler The Battle for Spain, The Spanish Civil War, 1936 to 1939, do Anthony Beevor. É um bocado estranho ler sobre a Guerra Civil Espanhola em inglês, mas eu também li a biografia do Fernando Pessoa em inglês e também ao princípio estranhei um bocado, mas isto depois acaba por entranhar. Aqui aconteceu o mesmo, eu andei à procura de livros sobre a Guerra Civil Espanhola e aquele livro que eu vi que tinha notas mais positivas ou avaliações mais positivas era este do Anthony Beevor. Eu já conhecia a escrita do Anthony Beevor, tenho também o livro da Segunda Guerra Mundial do Anthony Beevor para ler e acho que é um historiador que consegue transmitir os conhecimentos sem os livros serem aborrecidos, sem serem chatos, cheios de dados históricos. Por isso eu resolvi comprar este livro em inglês. Eu sei que o livro também saiu em português agora há pouco tempo. E este livro, como o próprio nome indica, fala-nos deste período de 3 anos, como eu já vos tinha dito, de 17 de julho de 1936 a 1 de abril de 1939. E temos aqui realmente a guerra civil pura e dura, tudo aquilo que aconteceu entre republicanos e nacionalistas, todas as batalhas que foram travadas nesta Guerra Civil Espanhola. Também fala aqui um bocadinho do massacre de Badajoz, em que foram assassinados os republicanos na Praça de Touros. Isto ainda está assim um bocadinho daqueles massacres que ainda não se sabe assim totalmente aquilo que aconteceu naquele dia. Mas eu gostei muito desta leitura, ou não fosse um livro da não ficção, ou não fosse o livro que eu tivesse escolhido para o meu projeto, gostei muito desta leitura por ser muito informativa, por ter aprendido imenso sobre a Guerra Civil Espanhola, sobre os espanhóis que andaram a lutar na guerra e não só, porque também havia ingleses, alemães, italianos, russos, todos aqui misturados e todos aqui numa das fações a lutarem uns contra os outros. Essa parte é muito curiosa. Não é assim tão curiosa, já vos vou explicar porquê, mas é curiosa porque havia mesmo muitas pessoas de outras nacionalidades a lutarem em Espanha junto com os espanhóis e eu gostei mesmo muito deste livro, gostei muito da informação que aqui estava, de aprender tudo sobre a Guerra Civil Espanhola. Achei que às vezes havia aqui algumas partezinhas que se repetiam de capítulo para capítulo, mas não foi isso que me retirou aqui o prazer da leitura e de eu ter gostado bastante de ficar a conhecer esta guerra por dentro. O livro parece que é gigante, não é assim tão grande, o livro tem, tirando aqui as notas, tem aqui uma grande parte de notas, tirando as notas, ele tem 479 páginas e depois tem, como todos estes livros da não ficção e livros informativos, tem por aqui fotografias, tem 3 apartados de fotografias. Esta parte é sempre mesmo muito interessante porque é bom nós estarmos a ler e depois chegarmos aqui a esta parte. Aqui está o Franco, aqui na fotografia aqui de cima. É bom chegarmos a esta parte e vermos aqui nas aldeiasitas, as milícias. É bom nós chegarmos aqui à parte das fotografias e vermos realmente a ilustração daquilo que foi a Guerra Civil Espanhola e vermos as imagens
aquilo que nós estamos a ler, a informação toda que nós estamos a ler, e a informação realmente é muito densa, há muita informação. É claro que eu não consegui reter tudo, como nunca consigo reter tudo nestes livros de não ficção, mas foi realmente uma leitura muito interessante. Gostei muito de fazer esta leitura, gostei muito de conhecer mais sobre a Guerra Civil Espanhola, e realmente foi uma leitura de 5 estrelas que eu adorei fazer, e já li 2 livrinhos para o meu projeto das guerras do século XX. E depois de ter feito aquela leitura, li aqui um livro pelo meio e depois fui ler For Whom the Bell Tolls, do Ernest Hemingway, livro que eu trouxe para o Algarve, que eu selecionei e que queria mesmo ler, e depois achei que fazia sentido lê-lo agora em julho, porque continuava aqui a temática da Guerra Civil Espanhola numa perspectiva de ficção, mas era a mesma temática, também porque o enquadrei no projeto da Ana Lopes Júlio Nobel. Então achei que fazia todo o sentido, porque Ernest Hemingway ganhou o Prémio Nobel da Literatura em 1954, então fazia todo o sentido eu ler este livro ainda no mês de julho e continuar aqui com a temática da Guerra Civil Espanhola. Temos aqui a história de um americano, temos aqui a história de um americano que esteve ao lado dos republicanos, e temos aqui, eu acho que são 3 dias na vida deste americano que estava ali junto com os republicanos porque ia explodir uma ponte, ia dinamitar uma ponte. Então nós temos aqui as aventuras, as peripécias deste americano. Um livro que algumas pessoas dizem que é um bocadinho autobiográfico. Eu sei que o Ernest Hemingway esteve na Guerra Civil Espanhola, tal como o George Orwell, que eu já tinha lido o livro do George Orwell sobre a Guerra Civil Espanhola. Portanto, havia escritores na Guerra Civil Espanhola, havia pessoas de muitas nacionalidades, como eu já vos tinha dito antes. Portanto, Ernest Hemingway foi um americano que esteve na Guerra Civil Espanhola, esteve ali a fazer a cobertura da Guerra Civil Espanhola, então ele criou aqui esta personagem que teve aqui este percurso com os republicanos. Então nós temos aqui a visão dos republicanos contra os nacionalistas, e por isso temos aqui esta perspectiva se calhar diferente, porque no outro livro fala-se das 2 perspectivas, é um livro de história, é um livro de não ficção. Aqui temos uma versão da Guerra Civil Espanhola, uma versão ficcionalizada, uma versão dedicada a esta perspectiva dos republicanos. Um livro que eu gostei de ler, não me arrebatou para as 5 estrelas, mas que eu gostei de ler e lhe dei 4 estrelas consistentes. Eu gosto da escrita de Ernest Hemingway e gostei de ler este livro. Eu acho que fez todo o sentido ler este livro agora, já que estava na onda da Guerra Civil Espanhola, e também já que o enquadrei neste projeto do Júlio Nobel, também fazia todo o sentido ler um autor. E eu até pensei assim, este projeto é muito interessante, mas eu não sei se tenho aqui algum vencedor do Prémio Nobel da Literatura, mas depois descobri que fazia todo o sentido, não é? Encaixar este livro aqui na Guerra Civil Espanhola e no Júlio Nobel. Portanto, acho que sim, que foi uma leitura muito interessante também de se fazer agora no mês de julho, uma leitura que eu gostei de fazer, que não me arrebatou tanto como o livro de não ficção, mas eu gostei de fazer esta leitura. E a temática da Guerra Civil Espanhola não se esgotou num livro de não ficção e num livro de ficção. Não, eu ainda tive que ir ver um filme que me apareceu sugerido, até parece de propósito, me apareceu aqui de sugestões de filmes, um filme que eu até já tinha na minha lista da Netflix, mas que eu ainda não tinha visto, e eu achei que era o momento indicado de ver La Trinchera Infinita, um filme espanhol, um filme que nos conta a história de um homem que esteve mais de 30 anos fechado em casa, escondido, porque ele era republicano e estava a fugir dos nacionalistas que o queriam assassinar. Então ele esconde-se em casa, depois entretanto ainda muda de casa, mas ele passa mais de 30 anos escondido em casa, até que saiu uma amnistia em 1969, 30 anos depois do fim da Guerra Civil Espanhola, em que os republicanos deixam de ser perseguidos e podem viver livremente. Então é um filme um bocadinho claustrofóbico. Nós temos muitas vezes a perspectiva deste homem, a perspectiva do esconderijo onde ele está, e é mesmo muito claustrofóbico ver que ele está encerrado primeiro num buraco na cozinha e depois emparedado, portanto entre 2 paredes, e a vivência que ele vai tendo ali escondido, os anos vão passando, como é que a vida vai passando por ele e como é que ele vai passando pela vida ali fechado naquele buraco. E apesar de o filme terminar já na ditadura franquista e de passar um grande período do filme na ditadura franquista, porque na realidade na Guerra Civil Espanhola só passamos 3 anos, é realmente um filme que está relacionado com esta temática e que me fez todo o sentido ver agora neste mês. E foi um filme que eu gostei de ver, é um filme grandito, tem quase 2 horas e meia, mas esta perspectiva, esta claustrofobia, este sentimento de nós pensarmos que se saímos à rua, que vamos ser assassinados, que não podemos viver livremente e que a única maneira de poder viver é estar enclausurado, é realmente assustador, não é? Porque foi uma prisão que se calhar acaba por não ser voluntária, mas é uma prisão que a própria pessoa quer fazer,
para sobreviver, e realmente eu gostei de ver este filme. Acho que não me tinha feito sentido nenhum ver o filme noutra época, ou ver o filme desenquadrado desta história toda da Guerra Civil Espanhola. Fez-me todo o sentido ter visto o filme já depois de ter lido o livro de não-ficção e depois de ter lido o livro do Hemingway sobre também a vida dos republicanos. Por isso eu gostei mesmo muito de ver este filme e acho que fez todo o sentido realmente ver este filme no mês de julho. E foi assim que eu dediquei uma parte do mês de julho à Guerra Civil Espanhola. Fez-me todo o sentido ler estes 2 livros, ver este filme. Gostei mesmo muito de me embrenhar nesta história recente de Espanha. Quando digo recente, é uma história com quase um século, mas é uma história relativamente recente. Eu gosto imenso da história do século XX, já vos disse várias vezes, e vivendo em Espanha fez-me todo o sentido aprender mais sobre a Guerra Civil Espanhola. Digam-me nos comentários se já leram algum dos livros, se já viram o filme ou se têm curiosidade com algum deles. Eu vou gostar mesmo muito de saber o que é que vocês têm para me dizer, e não havendo mais nada para vos contar, eu vou-me despedir porque vou dar um mergulhito, porque está muito calor ainda no Algarve, por isso vou-me despedir. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!